a série de mensagens da armadura de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, o verso 13. Essa semana nós finalizamos o nosso curso online Apocalipse Descomplicado, e foi maravilhoso. E no começo do ano nós vamos já começar um outro curso online, também vai ser Gálatas Descomplicado. Estou querendo lançar uma escola aí, a Bíblia Descomplicada. É verdade. Porque as pessoas às vezes falam, mas eu não entendo. E normal, né? Às vezes a Bíblia fala algumas coisas, algumas versões de Bíblia, às vezes até complica um pouquinho nisso. Oba! E eu estou nesse projeto aí, quem sabe, né? Quem sabe Deus me dê inteligência para isso. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. De pé e firmes. Depois das batalhas. Irmãos, isso aqui vem mostrar para a gente algo muito claro para nós aqui. Batalhas. Batalhas. Eu tenho falado aqui, irmãos, que a nossa vida ela não é uma caixa de bombom. A nossa vida, queridos, não vai ser um buquê de rosas. Ou melhor, ele até é um buquê de rosas. Mas ela não é só as pétalas de rosa que ficam escondidos atrás do embrulho. São os espinhos. E há dias que a gente se impressiona e se delicia com as pétalas da rosa. Mas, irmãos, é necessário, antes de se deliciar com as pétalas de rosa, é importante lidar com os espinhos. Porque assim é a vida. É a vida. Esses dias, nós estávamos... Terça-feira a gente foi no Brás, no Busca-Busca. Fala, galera. Fala, galera, tudo bem? Esse negócio é viciante, né? Ficar chamando galera. A gente foi comprar o nosso óculos, não ficou pronto ainda. E, rapaz, é barato mesmo, viu? A galera lá tá fazendo um bom trabalho. Aí a gente estava no Brás, irmão, a gente encontrou uma pessoa lá que estava aqui no domingo. Olha só, que mora lá no Itaim Paulista. A pessoa, se a gente estivesse fazendo coisa errada lá? Mas não é isso que eu ia falar. Não era isso que eu ia falar. Eu ia falar outra coisa. O que eu ia falar? Deixa eu lembrar aqui que eu vou... Deixa eu continuar aqui que eu vou lembrar o que eu ia falar. Eu ia falar um negócio interessante do Brás. Mas eu esqueci. Mas enfim, irmãos. A nossa vida... ela é feita de guerras. Ela é feita de batalhas. Então, nós precisamos entender isso. Agora, como guerrear da forma certa? Como enfrentar essas batalhas? Que é o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio, parece. Eu, como pastor, às vezes parece. Não se ofenda com o que eu vou dizer. Às vezes parece que a gente lança a palavra no vento.
Não se ofenda, por favor. Por quê? Porque, queridos, a gente escuta, mas absorve muito pouco. Eu fiquei preocupado, irmãos, com uma estatística, com um estudo que fizeram, que a pessoa ela fica impactada somente com os primeiros 30 segundos que ela tem na igreja. E, meu Deus, não dá tempo da pessoa chegar nem na cadeira. Essas neurociências estudam essas coisas e tal. Por que isso, irmãos? E às vezes a gente vem, escuta, aprende, lê livro, e vai, e faz curso, e faz aquilo outro, mas na hora da gente pôr em prática, a gente quer pôr em prática do ponto de vista humano sempre. O que adianta a gente aprender de coisas espirituais se nós não vamos reagir de forma espiritual? Esse é o meu pensamento. Essa é a dor que eu sinto. O que adianta a gente aprender coisas espirituais se quando no dia da batalha a gente vai guerrear de forma natural? Onde ficou o espiritual nisso? Onde ficou o espiritual nisso? E é exatamente, a gente não percebe, é exatamente dessa forma que o inimigo das nossas vidas vai ganhando território em nós. Deixando a gente cada vez mais carnal, cada vez mais natural. Carnal, irmãos, não é aquele que vive pecando. Carnal é aquele que vive baseado nas atitudes carnais, nas atitudes naturais. Tudo resolve é ação e reação. Irmãos, e um dos maiores intentos da nossa igreja, a nossa missão na igreja, é levar cada crente à maturidade espiritual. E a gente vai se tornar maduro espiritual quando nós dermos respostas espirituais para as nossas batalhas. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. A forma que nós reagimos a essas investidas do maligno contra a nossa vida revela o nível de maturidade espiritual que nós estamos. E a maturidade espiritual, ela é muito importante na vida cristã. Por quê, irmãos? Porque a palavra diz em Gálatas que enquanto o filho ele é imaturo, ele está destinado a ser cuidado pelos tutores. Agora, quando o filho se torna maduro, aí sim ele pode tomar posse da herança. Você entende isso? Então, irmãos, a forma que a gente reage às investidas do inimigo contra a nossa vida, porque é o que Paulo diz aqui, olha, vistam a armadura de Deus. Irmão, a armadura de Deus não são vestes naturais. São vestes espirituais. Agora, quando nós vamos vestir as nossas vestes espirituais? Essa é a minha pergunta. Até quando a gente vai ficar guerreando com as nossas armas carnais? Eu vou falar mesmo. É natural isso, irmão. É carnal isso. Eu vou dar o troco. Se ele fez, eu vou fazer o dobro. É carnal isso. Eu vou desistir, eu vou abandonar. É carnal isso, irmão. Eu estou com ódio daquela pessoa. É carnal isso, irmão. Mas olha o que ela me fez.
Foi espiritual isso, irmão. Porque existe um inimigo da sua vida e quer te ferir, e muitas vezes ele vai te ferir usando pessoas. Mas parece que as coisas não estão dando certo. É espiritual isso, irmão. É espiritual isso. Mas parece que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. É espiritual isso. Só que o problema é que você está reagindo a essas situações de forma carnal. E aí, irmão, não dá certo. Você talvez tenha caído ou está caindo exatamente na estratégia do diabo contra a sua vida. Quem está me entendendo? Agora, para ficar firme e de pé, Paulo diz que é usando a armadura de Deus. Então nós já ouvimos e nós já falamos aqui sobre o cinturão da verdade, sobre a couraça da justiça. E nós já vimos também aqui sobre as sandálias do evangelho da paz. E hoje nós vamos falar sobre levantar o escudo da fé. Levantar o escudo da fé. Então Paulo fala que, ele diz assim, no versículo 16, capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Então, irmãos, atente ao texto. Em todas as situações, não é em algumas. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Nós precisamos lembrar aqui qual é o nosso campo de batalha. Qual é o nosso campo de batalha? A mente. É aqui que o maligno vai tentar atacar todos os dias. Diga assim, todos os dias. É aqui que você enfrenta as suas guerras. É aqui que é o campo de batalha sua. E é exatamente nesse lugar que ele quer lançar as flechas contra a sua vida. E é importante que você saiba, irmão, qual é o propósito do inimigo lançar flecha. As cidades eram fortificadas com muros grandes, onde eles não tinham acesso, ou campo de batalha. Então, irmãos, eles lançavam e miravam com o propósito do quê? De acertar o soldado e de incendiar tudo que está ao redor dele para que ele possa perder o foco com o fogo. Então a flecha incendiada tem o propósito de tocar a sua vida e tocar ao seu redor. A espada do inimigo, ela quer te ferir. A flecha quer ferir você e todos aqueles que estão ao seu redor. Escute, irmãos. E o escudo, ele é um utensílio muito importante e indispensável para um soldado. Não dá para ir à guerra sem o escudo.
Sem o escudo, o soldado fica totalmente vulnerável aos ataques do adversário. Sem escudo é aquele soldado imprudente. É um soldado que vai de peito aberto. É um soldado que ele até pode ter espada, ele pode até ter a couraça, ele pode até ter o capacete, mas sem escudo ele vai para a guerra de peito aberto, confiando muito em si. Agora o escudo não. O escudo protege a vida dele. O escudo é um utensílio de defesa aos ataques. Então tem hora, meu irmão, tem momento da guerra que não é momento de atacar. É momento só de se defender. É momento de se esconder atrás do escudo. Literalmente. Se esconder. Se proteger atrás do escudo. E lembre que esse escudo se chama fé. Olha algumas curiosidades, informações básicas aqui sobre o escudo. Como que era o escudo, irmãos? O escudo era um objeto grande e oval, pois ele não protegia somente os órgãos vitais, mas protegia todo o corpo. Todo o corpo. Tem um escudo aí? Dá um apagão para a gente ver aí. Olha lá. Ele protege todo o corpo. Então, quando o soldado ele levanta o escudo, ele está se defendendo. Pode acender. O escudo ele era composto por várias camadas. Não era só uma camada, eram várias camadas. Nele tinha madeira, tinha couro, tinha metal. Então ele não era composto por uma só situação, mas por várias situações. Você vai entender isso. O couro, ele era encharcado de água. Então ele encharcava de água para ir para a batalha. Para quê? Para que quando as flechas atingissem o escudo, ela apagava. Ela apagava. Então, ela tinha o poder de apagar imediatamente as flechas inflamadas do inimigo. Vai pegando. Nenhuma palavra aqui é à toa, meus irmãos. Aí Paulo diz que o escudo da fé é para deter as flechas de fogo. Escute isso, as flechas de fogo, assim como em uma guerra comum, têm o propósito de incendiar, devastar e causar danos, não somente à pessoa, mas também em tudo que está ao seu redor. O diabo lança seus dardos inflamados em nossa mente, com o propósito de destruir a nossa vida e a vida das pessoas que nos rodeiam. Ô, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Essa guerra, ela existe. E eu tenho uma sensação que parece que a igreja dos dias de hoje não acredita nessa guerra. Eu tenho essa sensação. Eu tenho a sensação que a igreja dos dias de hoje só pensa no plano natural. Você vai conquistar. Você vai ter. Você vai trocar de carro esse ano. Você vai para uma casa maior. Deus vai te... Cara, eu creio, eu chego a acreditar que esse tipo de palavra só faz crescer dentro da igreja o descontentamento com que a pessoa tem com a própria vida. Com aquilo que ela tem. Porque hoje o ser humano é assim. Irmãos,
A Apple descobriu isso de uma forma fantástica. Basta lançar o iPhone 17 que o iPhone 16 virou uma porcaria. Eu conheço pessoas que trabalham com a Apple. E eles falam, pastor, é um absurdo. A pessoa paga 10 mil no iPhone. Daí 6 meses lança o outro. Ela vem, ela dá o dela por 3 mil de entrada e compra um outro de 12 mil. Que isso? É a lei do descontentamento. É uma câmera. Olha o zoom dela. Aí a pessoa põe na internet lá no zoom. E aí ele vê a pessoa dentro da casa da outra pessoa e fala, nossa, que zoom maravilhoso. Compra. Para quê, irmão? Você quer bisbilhotar a vida dos outros? Vai cuidar da sua vida. Ou você vai lá no centro da cidade e vai falar para sua esposa assim, olha, eu vou lá no centro da cidade e tiro uma foto minha. Que idiotice, irmãos. Ó, tira a foto lá do outro lado. Lá da sua casa dá para você tirar foto dentro da minha sala, rapaz. Dá. Vocês viram lá? Não tem problema não, vocês não vão ver nada demais. Vocês vão ver uma família de verdade. Mas, irmãos, que notícia é essa? Mas é isso que a gente compra. É isso que faz a gente olhar e falar assim, nem consegui ver sua casa com meu zoom, cara. Eu tentei ver aquele balde azul lá, não deu certo. Que você está reformando sua casa lá. Eu acho que eu achei sua casa. Eu falei, nossa, que porcaria de celular. Que era um iPhone 17. Porque eu vou bisbilhotar o irmão. Vem, vai ajudar, né? Bisbilhota não, vai ajudar a quebrar a parede. E aí, irmãos, a igreja está promovendo isso. Estou mentindo? Estou falando bobagem? Não estou. Isso, eu não estou falando que você não tem que ser acomodado, que você tem que ficar. Não, lógico, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar, você tem que administrar, você tem que saber poupar. E aí você vai trocar de carro, aí você vai, debaixo da bênção de Deus, trocar de telefone. Comprar uma TV maior, para assistir o Corinthians hoje. Pai, eu quase, quando você chegou aqui, eu falei, alguém falou para ele que não pode vir com essa camisa na igreja? Pode ver, ó. Tem um palmeirense ali, ele veio de preto, corintiano. No fundo. Entendeu? Tô brincando, filho. Nem todo mundo é perfeito. Sabe, irmãos? Você pode crescer e você deve crescer. Mas isso não vai determinar se Deus está ou não na sua vida. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. E as batalhas vêm, irmãos. As batalhas, elas chegam. O diabo, ele quer lançar ataque contra a sua vida. E eu quero pontuar para você aí, para você pensar. Como geralmente são esses ataques? Geralmente, ele lança pensamentos para causar dúvidas, mentiras, tentações e acusações. Como que ele quer lançar dúvida no nosso pensamento? Eu vou te ilustrar aí para você ver que tem pensamento que não é seu. Tem pensamento que não foi produzido por você, até porque ninguém gostaria de pensar essas coisas. Por exemplo, dúvidas. Será que Deus vai agir? Será que Deus vai agir ao meu favor mesmo? Será que Deus vai fazer na sua vida? Será? E se Deus não fizer? E se não acontecer? E se isso for da minha cabeça?
Será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Ou será que eu vou para o inferno? Será que esse negócio de igreja é certo mesmo? Será que Deus é comigo? São dúvidas muitas vezes, irmãos, que ela vem para minar a nossa fé. Coloca uma dúvida. Lembra quando Jesus fala assim? Se você crer e não duvidar no seu coração, então você dirá a esse monte, lança-te daqui, te lança no mar. Então a dúvida é um fogo incendiário que o diabo tenta lançar na nossa mente. Que ele tenta lançar na sua mente. E quantos daqui talvez não tenham guerreado com as dúvidas? Ou melhor, quantos aqui talvez não tenham deixado, estão deixando as dúvidas tomarem espaço na sua mente? Está deixando as dúvidas crescer na sua mente. Será que isso é para mim mesmo? Outra forma de pensamento que ele vem são com as mentiras. Mentiras. Ele tenta lançar dardos de mentiras contra o seu coração, contra a sua mente. Mentiras como: Deus não te perdoou. Deus jamais vai te perdoar por aquilo que você fez. E pessoas sofrem com isso e às vezes abandonam a fé porque acreditam nessa mentira. Ele lança mentiras como: Deus não está com você. Deus não está ao seu lado. Deus não ouve as suas orações. Deus não se importa com você. Mentiras. E é isso que muitas vezes esse dardo vem contra a nossa mente. Dizendo: você não vai dar certo. Dizendo: se você tirar a sua vida é mais fácil. Você acaba com os problemas. É uma mentira. Porque quem tenta contra a sua própria vida, ele encontra um problema para a eternidade. Sabe por quê? Porque o diabo conhece as escrituras, queridos. Ele sabe o destino de quem tenta contra a própria vida. Por isso ele vai. Olha, ninguém te ama. Ninguém te quer. Ninguém te aceita. A sua vida é um erro. A sua vida foi isso. São flechas que vêm, irmãos. Irmãos, eu já fui tentado. Eu já fui tentado nesse pensamento. Já. Gabriela tinha acabado de nascer. E nós estávamos passando um momento muito difícil. Muito difícil. E o diabo falou assim: você quer acabar com isso? Joga o teu carro dentro do rio. Vira agora. Naquele momento, para a glória de Deus, eu já era convertido, tinha o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo falou: não sou eu. E eu falei: para trás de mim, Satanás. Na minha mente você não vai encontrar repouso. Então são mentiras que o diabo lança contra a nossa mente. Lembra, queridos, lembra. O teu território de guerra é a sua mente.
Porque é aqui que nós tomamos as decisões de ir ou não ir, de fazer ou não fazer, de pecar ou não pecar, de retrucar ou não retrucar. É aqui que nós tomamos a decisão. Então as nossas armas, Paulo diz que elas não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus. Acha para mim esse versículo, por favor, está em Coríntios. As nossas armas, elas não são armas carnais. Ô irmão, agora seja honesto comigo. Você acha que a igreja dos dias de hoje responde com armas carnais ou armas espirituais? Olha o cenário da igreja brasileira. Eu vou fazer, irmãos, na internet uma semana de vídeos. A igreja e a política. Eu vou fazer. Muita gente não vai gostar do que eu vou falar. Mas eu vou fazer. A igreja não acordou que ela virou uma ferramenta na mão da direita. Só está sendo usado pela política. E a nossa forma de guerrear não é botando nenhum presidente. É botando o rei para governar esse país. O rei dos reis. É evitando um governo espiritual nesse mundo. E eu não vou, como igreja, militar por essas coisas. Aí tem pastor indo para a internet, tem pastor comprando a briga do Bolsonaro. É o Bolsonaro que se vira com as brigas dele. Ele que fez a porcaria dele. E continua fazendo. E eu não sou a favor, eu sou anti-PT. Ponto. Não vou falar mais disso. Aqui no altar. 2 Coríntios 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas. Diga assim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas. O que é sofismas? São mentiras que nós recebemos como verdade. Isso é sofisma. Mentiras que nós recebemos como verdade. Eu não sou aceito. Lá na igreja as pessoas têm preferência. Porque o pastor gosta mais daquele do que daquele. Sofisma, irmão. Quem falou isso? Porque ele anda mais com aquele. Não, talvez seja você que anda menos com ele. Mas é mais fácil acreditar pelo sofisma. Porque o Lucas, ele toma café todo dia com o Ezequiel. É porque o Ezequiel vai todo dia tomar café. Qual o problema disso? Quer tomar café com o Lucas? Vai lá. Na oficina dele, vai ter o café para você lá também. E se não tiver, ele faz. Aí atrasa o cliente porque fica tomando café com os irmãos. O irmão precisa entregar os blocos. O caminhão está parado lá porque o Lucas está tomando café com os irmãos. Tô brincando, hein? Olha eu criando um problema pro Lucas aqui. Não é bom ir lá tomar café, irmão. Todo mundo vai tomar café segunda-feira lá no Lucas. Então as nossas armas, irmãos. E arruma a lâmpada já do seu carro, já aproveita e conserta da elétrica, já faz o motor de arranque. Vai só tomar o café dele, não. Mentiras que recebemos como verdade. Irmão, tudo tem uma parábola aqui, viu? Não acha que daqui a pouco nós pega essa brincadeira e converte ela numa verdade. Pode ter certeza disso. Irmãos, ora aí, porque meu Deus.
Meu Deus, tá dando problema aqui no meu tablet, viu? Aumenta a oração. Hein? Deus não ouve suas orações, são mentiras. Outra arma do diabo contra a nossa vida são as tentações. Ele sabe como derrubar um soldado. Ele sabe como derrubar um guerreiro. Obrigado, Ju. Ele sabe. Então, ele vem com pensamentos. Resolve do seu jeito mesmo. Você é bom em resolver as coisas. Dá um jeitinho. Eu acho que essa é uma das áreas que eu mais sou tentado. Resolve do seu jeito. Dá o seu jeitinho. São tentações. E aí, irmãos, quando a gente cede a essas tentações, o resultado é desastroso. Por quê? Porque ele sabe que se você resolver do seu jeito, você vai se enrolar mais ainda. E se você se enrolar mais ainda, você está lá um alvo fácil, com o seu escudo baixo. Porque você não exerceu a sua fé de esperar. Ele vem com pensamentos dizendo assim, ninguém vai ficar sabendo. Pode fazer. Ninguém vai ver. Ninguém vai perceber. Ele diz assim, é só uma vez, não tem problema. Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar. Aliás, está dentro do seu celular. Quem vai ver o seu celular? Ninguém vai ficar sabendo. Ele lança, sabe, tentações no sentido, olha, Deus sabe que você está precisando. É só uma vez, você vai ver, Deus vai te abençoar por meio disso. São tentações, olha, pode comer do fruto, não dá nada. Não dá nada, o Senhor é um Deus de graça, você vai fazer, fica tranquilo, Ele vai te perdoar. Irmão, sabe qual que é o pior? É que Ele vai te perdoar mesmo. Mas não vai poupar você da queda. Não vai poupar você da queda, porque tudo aquilo que você faz, você tem que pagar, irmão. A colheita vem, você plantou, irmãos. Deus não vai lá matar a semente. Ele vai falar, filho, eu até te perdoo, mas vai dar fruto isso aí. Você vai ter que colher o fruto disso aí. E não adianta querer passar a colheita para os outros, colhe você mesmo. Quem está me entendendo aqui, irmão? Então ele vai sim, e ele tenta a nossa mente dessa forma. Você está entendendo? Você está entendendo? E aí, irmãos, para acabar com o soldado, ele vem com as acusações. Depois de você ter feito as coisas e cedido aos pensamentos, ele vem com mais pensamento ainda, que é para dar o tiro derradeiro, dizendo, você não tem jeito mesmo. Você não presta mesmo. Você é um lixo. Ninguém nunca mais vai acreditar em você. Você acha que alguém quer pensar isso? Você acha que alguém deseja ter esse tipo de pensamento? Alguém deseja ter dúvidas? Alguém deseja acreditar em mentiras? Alguém deseja ser tentado? Alguém deseja ser acusado nos seus pensamentos? Não! Por isso eles não são seus. São flechas e dardos que têm atingido a sua mente. Que têm atingido os seus pensamentos. Agora você virou crente e está se escondendo atrás da Bíblia. São acusações do maligno contra a sua mente. Aí a pessoa vai lá e ela cede, está vendo? Estou me escondendo atrás da Bíblia. Vou sair fora mesmo, porque eu fiz tudo de errado. E agora esse negócio de que virou crente. E as pessoas começam, e às vezes usa pessoas, irmãos, para lançar esse pensamento.
Agora, só porque você está na igreja, você acha que você é santarrão. Você é o bonzão. E o que você fez? O que você fez não vai ser apagado. O que você fez. É verdade. O problema é quando esse sentimento de acusação ele vira culpa. O problema é quando o pensamento de acusação vira culpa. E quando a pessoa se sente culpado, aí ela começa a acreditar em todas aquelas mentiras. E começa a gerar todas aquelas dúvidas. E aí ela é tentada, irmãos, em voltar, em abandonar. Irmão, você está entendendo a dimensão dessa palavra? Honestamente, você está entendendo a dimensão dessa palavra? Essa palavra está falando de nós, seres humanos, e nos ensinando a se proteger disso. Você precisa se proteger da dúvida, você precisa se proteger da mentira, você precisa se proteger das tentações, e você precisa se proteger das acusações. Aí sim, irmãos, o sentimento de culpa, ele não vai tocar no seu coração. Então, como que eu faço, pastor? Como que eu faço? Irmãos, a fé, ela é uma arma de defesa que vai apagar imediatamente as flechas em chamas que o diabo lança na sua mente. A fé, ela é uma confiança ativa e poderosa. Por isso, conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras é tão importante. Pois é por meio do conhecimento das Escrituras que nós vamos apagar as flechas do maligno. Por isso, irmão, meditar nessa palavra de dia e de noite, como diz as Escrituras, é importante. Por isso, ler e reler, irmãos, vai fazer o quê? Vai nutrir a sua mente com a palavra de Deus. Pastor, eu não entendo. Peça ao Espírito Santo que ele vai te ensinar. Por quê? Porque as Escrituras, irmãos, é o único livro que você lê na presença do autor. Você lê a palavra de Deus na presença de Deus. Nós estamos aqui proclamando a palavra de Deus na presença de Deus. Você está entendendo, irmão? E a nossa mente, Márcio, ela precisa ser nutrida. Isso é um grande escudo. Não pode ser opcional para nós, irmãos. Hoje só não lê quem não quer. Eu sou totalmente a favor. E vou disseminar essa cultura de você ter a Bíblia física. Mas, irmãos, se você não tiver, não é desculpa, porque você provavelmente tem um celular. E nesse celular, provavelmente, onde você passa mais tempo, talvez seja nas redes sociais. Mas tem um aplicativinho que dá para você baixar também, irmãos, para nutrir a sua mente com coisas espirituais. É só você baixar de grátis. Um aplicativo da Bíblia. Nós estamos falando do escudo da fé. Que fé? Fé no que se você não conhece? Eu tenho que ter fé no quê, pastor? Vai ler que você vai entender. E eu não estou falando nem da espada ainda, irmãos, que é a palavra de Deus. Eu estou falando da fé. Tudo na nossa vida vai girar em torno da palavra de Deus. Esses dias eu estava assistindo um podcast de um pastor, e ele falou que ele era de determinada igreja. E aí, ele era um educador nessa igreja, ele ensinava as crianças. E um dia ele se deparou com alguns versículos bíblicos. E ele foi questionar o líder dele, a liderança da igreja.
Pô, olha, as Escrituras diz aqui em Êxodo 20, para não fazer algumas coisas e a gente faz. Diz para não ter imagem, a gente tem. Diz para não ter outro Deus e a gente tem. Aí esse líder disse para ele assim, você está lendo a Bíblia? Ele falou assim, sim, eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando a Bíblia. Ele falou assim, então para. Porque senão você não vai conseguir ficar aqui. É melhor você ir para aquelas outras igrejas. Você está entendendo que eu estou tentando ser o mais ético possível aqui, né? Que lá você vai poder estudar a Bíblia. Só que parece que isso aconteceu de novo. Dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica hoje é uma igreja analfabeta no que diz a respeito das Escrituras. Porque a gente virou consumista de vídeo de 30 segundos. A gente virou consumista de versículos extraídos na Bíblia e postados nas redes sociais de pastores famosos. A gente reposta o que os outros postam, a gente não posta o que Deus falou com a gente. Não é errado postar, mas posta o que Deus falou com você. Posta o versículo que saltou no seu devocional hoje. Não é errado postar, nós precisamos postar, a gente tem que estar. A gente vai estar cada vez mais ativos na internet. Só que nós vamos postar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós vivemos. Quem está me entendendo? Então, querido, cadê sua Bíblia? Não estou falando aqui na igreja, estou falando na sua casa. E eu estou te dizendo, irmãos, como um pastor que pastoreia há 17 anos, e eu nunca mergulhei nas Escrituras como eu tenho mergulhado nesses dias. Mergulhado nas Escrituras porque ela tem resposta para tudo. Ela tem direção para tudo. E isso vai nutrir a minha mente com coisas espirituais, porque a Bíblia é espiritual. A Bíblia, ela é espiritual. Então, quando ele lançar na sua mente, Deus te abandonou, Ele não está mais com você, tentando lançar uma dúvida, você pode se defender declarando Hebreus 13:5. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, pois Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Deus te deixou, está escrito, que Ele não vai me deixar e jamais, está definido, jamais vai te abandonar. Você pode dizer um amém para essa palavra, irmão? Você pode reagir? Jamais vai te abandonar. Ou seja, Ele sempre vai estar com você. Jesus disse, olha, eu vou, mas não deixarei órfãos. Ou seja, vocês não vão ficar sozinhos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias da sua vida. Então, irmãos, quando essa flecha vier, eu me defendo. Ele está comigo, sim. Ele está comigo, sim. Mas então por que você está passando por isso? Porque ele diz assim, ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nutrir a palavra, nutrir a mente com a palavra, irmãos. Isso é um instrumento de defesa. Quando a sua mente for atacada com pensamentos, você nunca foi perdoado.
Essa é uma mentira. Você pode se defender com Efésios 1, versículo 7. Você nunca foi perdoado. Efésios, querido, 1, versículo 7. Diz assim: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho. Efésios 1, 7. E perdoou os nossos pecados. Ele é tão rico em graça, que Ele comprou a nossa liberdade com o sangue de Jesus. E perdoou os seus pecados. Seus pecados. Então você não foi perdoado, se defenda não, Ele me perdoou sim na cruz do Calvário. Eu não sou o que eu cometi, mas Deus me perdoa. Deus realmente me perdoou. Por quê? Porque Ele é rico em graça. Deixa eu dizer para você. Você não é o que você fez. Por quê? Porque em Cristo Ele te dá novas vestes. O filho pródigo, ele foi para longe. E quando ele volta sujo, ele volta imundo, ele volta sem nada. E o pai fala: olha, seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. Só que não é com essas vestes. Só que não é com essa sujeira. Não é desse jeito. Mas e como? Traz vestes novas para ele. Traz anel. Traz sandália. Mata o bezerro. Por quê? Porque é sacrifício. E sacrifício perdoa pecados. Sacrifício perdoa pecados. Traz todas essas coisas. Entre. Eu já te dei. Agora fica aqui. Não vai me embora. Então você pode se defender. Ele me perdoou. E porque Ele me perdoou, eu tenho acesso à vida nova. Não por aquilo que eu posso fazer, mas por aquilo que Ele fez por mim. Então, irmãos, você pode se defender dessa forma. Quando o diabo te atacar com a ideia, ninguém vai ficar sabendo. Sabe o que você diz para ele? Você se defende, você reage com Hebreus 4, versículo 13. Hebreus 4, versículo 13. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos conta. Para mim, o que não importa não é os outros não veem. Deus vê. E é a Ele que eu presto conta. Então, fora da minha mente, diabo, com esse pensamento de que ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, que é uma vez só, porque o meu Deus está vendo. E isso basta. Deus vê o que você vê no celular. Deus vê o que a gente faz escondido. Mas o diabo quer mostrar para a gente que não, que está tudo bem. E isso é uma armadilha, irmãos.
Isso é uma armadilha. Um não dá nada é uma vez só, é uma grande armadilha. É como uma arapuca de pegar passarinho. E ele quer te prender nisso. Mas você tem que ter a consciência, não adianta eu esconder das pessoas. Porque de Deus eu não escondo. E eu vou prestar conta para ele. Então, Satanás, sai. Pensamento, sai. Porque nada fica escondido diante do meu Deus. Ah, queridos, cada vez que a gente toma esse tipo de atitude, o Senhor aumenta em nós o temor a Ele. Quem está me entendendo? Irmãos, e quando as flechas das acusações chegarem, olha o que você fez. Você pode responder com Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Será que você consegue perceber aqui o escudo da fé? O escudo da fé. O escudo da fé e o nosso maior mestre, o nosso único mestre, ele usou o escudo da fé, irmãos, quando ele foi tentado pelo diabo. Mateus, no capítulo 4. A partir do verso 3, diz assim: o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles sustentarão com as suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida, o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e o sirva somente a Ele. O diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que esse é o escudo da fé. Por isso é importante a gente se nutrir com as Escrituras, irmãos. Porque para cada ataque do maligno, você tem um escudo para levantar. E esse escudo, meu irmão, ele é encharcado da água da vida. E vai apagar toda a flecha inflamada pelo fogo contra a sua vida. A palavra de hoje é: proteja sua mente, proteja a sua vida, proteja a sua família com o escudo da fé. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos nos preparar para os dias. Eu preciso falar mais sobre isso com a igreja. Precisamos nos preparar mais como igreja para os dias vindouros, irmãos.
Nós acabamos agora um curso de Apocalipse. E mostra o quanto a igreja dos dias de hoje, pode subir, está despreparada para esses dias. Então, se a gente não consegue lidar com as guerras de hoje, como a gente vai lidar com as guerras do Apocalipse? Nossa, pastor, irmão. Se a gente não consegue lidar com as nossas pequenas, estou falando teologicamente, pequenas tribulações de hoje, como a gente vai lidar com a grande tribulação se nós tivermos que passar por ela? A gente não consegue defender a nossa fé contra a nossa própria mente. Como que a gente vai defender a nossa fé contra o anticristo? Se a gente não consegue defender a nossa fé hoje desses dardos inflamados que vêm contra a nossa mente, como que a gente vai defender a nossa fé quando o governo babilônico se instalar sobre a terra? Hoje, a igreja de hoje está brigando entre direita e esquerda. Você acha que é uma igreja preparada para a grande tribulação? Não é, Lu, não é. A igreja está militando na milícia errada. E tudo isso é uma estratégia do maligno. Nós deveríamos estar cuidando das famílias, cuidando das pessoas. Não querendo cuidar do país. Desculpa. Não querendo cuidar do Supremo. Deixa que os cães se devoram. Deixa que Deus, num determinado momento, Ele vai vir com um cetro de ferro e vai estabelecer o seu governo. Eu estou falando isso porque eu quero preparar a igreja para um ano nojento. Onde igrejas vão rachar. Onde famílias vão se destruir. Por causa de política. Eu quero blindar esse altar disso. Aí eu falo, irmãos, porque eu gosto do assunto. Eu sei o quanto eu sou tentado para entrar nessas brigas. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para reconciliar, não para dividir. Ele me deu o ministério da reconciliação. Então, que a Somos, nesse ano de 2016, mostre para Jarinu que o nosso governo é nem de direita e nem de esquerda, ele é do alto. Que sejamos essa igreja, irmãos. Eu sou tão tentado para ir para o lado de cá, irmão. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para falar do evangelho da reconciliação. Quem sabe não vai ser esse ano que as pessoas vão encontrar uma igreja onde a gente fala somente de um governo. Quem sabe não vai ser esse ano que as pessoas lá não falam disso. Lá fala de Deus. Lá fala de Jesus. Vocês já não vieram babando atrás de mim? Já. Oferecendo até dinheiro. E eu fiquei tentado, viu, irmão? Mas não é para mim. Como eu disse que ser empresário não é para mim, ser político também não é para mim. Deus não me chamou para isso. Deus não chamou a Somos para isso. Amém? Amém?